Sejam bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos, comigo Raul Valente, sempre às quartas-feiras, às vezes é quarta-feira, às vezes é quinta-feira, mas geralmente quarta-feiras às 20 horas da noite. Seja bem-vindo, Carlão, seja bem-vindo, meu amor, Nais, todo o pessoal que está aí no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Sejam bem-vindos a mais uma aula online 100% gratuita, por enquanto, né? Vou começar a cobrar esse negócio. Então, para quem não está inscrito nas minhas redes sociais, por favor, se inscrever. Quem toca sax e gostaria de ter algumas novidades, né? Na minha bio do Instagram tem um link da comunidade Saxofone para Todos do WhatsApp. Entra na comunidade, é bem interessante, sempre tem alguma novidade, alguma coisa, uma curiosidade e uma aula e alguma coisinha interessante para quem gosta de música e principalmente de saxofone. Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula Saxofone para Todos. Lembrem, semana passada eu falei sobre sonoridade, como melhorar a sua sonoridade, né? Então nós vamos continuar um pouco nesse assunto, mas eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisinhas em particular que seriam uns ornamentos sonoros. Então lembrem, para quem assistiu semana passada, que eu falei de controlar um pouco o volume, de fazer alguns exercícios com nota longa, né? Fazendo sair do pianíssimo até o fortíssimo e voltar ao pianíssimo. Lembram disso? Se não lembram ou não assistiu, vá no YouTube, no Facebook, no Instagram, a aula está lá. A aula da semana passada de saxofone para todos, né? Então, dando uma recapitulada, eu falei sobre tocar uma nota reta, com apoio correto para não ter oscilação, fazer essa nota diminuir de volume até sumir, falei dessa nota sair do volume sumido e entrar no volume alto e voltar. Falei sobre equipamento, né? Falei sobre essas coisas. Para quem não assistiu ou esqueceu, veja a aula da semana passada. Está bem interessante o assunto. Hoje eu gostaria de dar uma continuidade nesse assunto, que é como melhorar ainda mais a tua sonoridade. Então existem exercícios que são bem mais complexos, né? Mas por que eu tenho que estudar então essa parte de sonoridade? Né? Porque eu vejo a insatisfação, principalmente da maioria dos iniciantes, com a sua sonoridade. Nossa, professor, eu vejo gente tocando, pô, o cara tem um som de soprano tão lindo e tal. Então, o amadurecimento sonoro vem de tocar bastante, vem de perceber o que está tocando, vem de tentar copiar exemplos. É como você aprender a falar, você vai aos poucos falando parecido com aqueles que você está ouvindo. Então, eu lembro meus filhos, né, e até eu mesmo, de ficar muito tempo em Santa Catarina e voltar falando tudo meio cantado. Você volta, não sei o quê, volta falando tu vai. Né? Você começa a pegar as ideias, o sotaque, a sonoridade, aquilo que
produz a tua linguagem, o teu vocabulário. Porque você está treinando a tua corda vocal e você está ouvindo informações. Você começa a absorver informação e tentar repeti-la. Você começa a absorver informação e tentar repeti-la. Isso através do instrumento, assim como através da voz, né? Com o passar do tempo, você vai adquirindo o teu próprio vocabulário. Mas um estudo técnico para você poder melhorar a tua sonoridade, então, seria uma espécie de atalho. Em vez de você só tocar mal e com o tempo e amadurecendo de tanto tocar, você pode pegar um atalho. Esse atalho seria o quê? Estudar coisas específicas que vão lapidar a tua sonoridade mais diretamente, mais facilmente. Apesar que os exercícios muitas vezes não são tão fáceis, né? A nota longa é um dos exercícios. Então, como eu frisei agora há pouco, uma nota reta sem oscilação, uma nota diminuindo o volume até desaparecer sem desafinar e sem oscilar, subindo e descendo, né? Esses foram os pontos principais da aula passada. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu acho bem interessante, que é a continuidade daquilo de toque o grave e o agudo sem o registro de oitava. Para quem não conhece o saxofone, registro de oitava é uma chave que a gente tem aqui atrás com o polegar esquerdo, é usado para abrir dois orifícios distintos no tubo, que algum gênio descobriu no clarinete, ou na flauta, ou no próprio saxofone, aonde colocar para tirar uma certa rouquidão da sonoridade, né? Então, isto facilita a sonoridade do agudo, por exemplo. Se eu não usar, ele falha ou ele fica rouco. Depois a gente usa isso para deixar o som rouco, mais charmoso, mas aí é de propósito. Lembre então, tem como você fazer a primeira oitava, ou seja, a primeira série de 8 notas que não necessita da chave, e a segunda série de 8 notas com a chave. Então você começa a fazer, lembre, eu falei isso na aula passada, você começa a fazer isso nas duas séries de oitavos graves e agudos, com o polegar e sem o polegar. Então vou fazer sem o polegar. Certo? Eu consegui fazer porque eu ajustei a parte gutural da boca. Quem não pegou isso, então, é uma continuidade hoje. E agora eu vou fazer a primeira e a segunda série de notas graves e agudas usando o polegar. Ó, apertado. Então, há uma maior dificuldade com as notas da mão esquerda na primeira oitava, por causa desse registro estando apertado. Só que você contrabalança, digamos assim, você compensa com o teu cultural e o formato da tua boca ao fazer esse exercício muitas vezes. Você está lapidando a tua sonoridade, você está lapidando a tua embocadura. Tá? Uma maneira, um desdobramento do exercício de tocar oitavas com ou sem registro de oitavas, sem o polegar, é você fazer ligado a mesma sonoridade da mesma nota, ela grave e ela aguda, não utilizando o registro de oitava. Por exemplo, a nota Sol. Deixa eu só ver uma coisa aqui, por favor. Eu vou abaixar um pouquinho mais esse Facebook aqui, isso, para verem mais a minha mão. Olha só, vou fazer a nota Sol, grave, e a nota Sol aguda. Perceberam? Eu consegui fazer essa nota, tanto grave quanto agudo, sem o registro, sem usar isso aqui. Então você acaba caprichando, compensando, exercitando mais o formato da tua boca, o formato da tua garganta, para você melhorar o som.
Porque muitas das perguntas que eu ouço assim, como é que o cara tem um som lindo, como é que não sei o que... Claro, o cara tem um sax de 11 mil dólares, ele toca há 20 anos, ele está num microfone de 2 mil dólares ou mais, com uma boquilha caríssima, e ele estudou 90 mil horas, digamos, 30 mil horas de voo. Não dá para comparar com aquele que estuda uma vez por semana antes de vir para a aula. Tem um sax desafinado chinês com uma boquilha que ele não sabe nem o nome, com uma palheta que ele não sabe porque está usando. Então é difícil você querer fazer aquele som igual. Então você tem que aprimorar o teu equipamento, você tem que aprimorar o teu som e estudar cada vez mais para aprimorar a tua música, né? Esses elementos são sempre progressivos. Você começa do jeito mais simples e vai aprimorando, dificultando e rompendo barreiras. Isso não tem saída, porque senão você fica sempre estático, tocando mal a mesma musiquinha lenta, e isso aí acaba criando uma insatisfação. Então, o primeiro exercício foi fazer as oitavas, né, com ou sem polegar, fazer as mesmas notas com ou sem polegar, né, oitavando ou não. Seja bem-vindo, Jorge. Jorge é o meu mentor. Seja bem-vindo, Jorge. Saudade de você assistindo, hein, Jorge? Os alunos que estão aí, os amigos também, né? E teremos novidades, pessoal, né? Por favor, se inscrevam no grupo de Saxofone para Todos que tem no WhatsApp. O link está na minha bio do Instagram. Ali sempre teremos novidades, assuntos interessantes, curiosidades e umas aulas extras. Então, por favor, se inscrevam lá, né? Faz bem para mim e faz bem para vocês. Dando continuidade. Mas antes de dar continuidade, que tal um sonzinho? Vou fazer uma bossa nova, Tom Jobim, para vocês. Só para quebrar o gelo. Então, com vocês, Triste, de Tom Jobim. Triste é viver na solidão. Por isso que eu tenho amigos e tenho meu amor, Anai. Bom. Então foi bem legal, né? Vocês perceberam, então, o que eu estava falando sobre intensidade, sobre sonoridade, eu não toquei linear, eu toquei com nuances de volume, tive uma nota longa com um crescendo, né? Então, essa história de fazer estudos técnicos ajudam a desenvolver a tua sonoridade.
Claro que eu tenho uma boquilha que eu gosto muito, que eu levei muito tempo para comprar, mas eu já tenho ela há décadas. Década, dá para se dizer. Acho que até mais. Eu tenho ela há uns 15, 16 anos. E eu acho maravilhosa, uma boquilha Bari bem aberta. Ela é uma 7/4, se eu não me engano. Uma palheta Fibracel e um sax Yamaha, que já é um ótimo saxofone, é um dos melhores que tem, né? Juntando isso com a minha experiência, meus estudos, minha embocadura, eu consigo ter sonoridade rica. Eu consigo variar a minha sonoridade. Eu consigo variar o meu sotaque, a minha intenção. Por causa de ter estudado nuances para executar esse tipo de coisa. Por exemplo, então, eu falei que ia ter algumas coisas com enfeites sonoros na hora de tocar. Quando eu estou tocando, eu modifico o volume na mesma frase. Observem o efeito, que bonito que fica. Olha só. Um instante aqui, pessoal. Um forte abraço para Décio Caetano. Gente, um dos grandes bluesmen brasileiros, se não do mundo. Um brother, gente boa demais. Toca guitarra e canta pra caramba. Saudades, Décio. Voltando a falar do enfeite. Eu vou tocar um pedacinho da música e vou usar a mesma frase e vou mudar apenas o volume. Observem. Perceberam como a mudança de volume criou um swing, um swing sabe, um negócio assim. O gigantesco Teco Cardoso uma vez me falou isso num workshop há uns quase 30 anos atrás. Então, quando você estiver tocando, pense que você está tocando um pandeiro ou uma cacheta. Eu nunca vi que essa história da divisão é cheia de swing. Eu não fico batendo palma. Você usa células, você usa mudança de volume, né? Então, o controle do volume foi essencial. Mas para você aprimorar mais ainda a tua sonoridade, além dos exercícios que eu falei na aula passada, que eu dei continuidade hoje, tem um exercício que eu acho importantíssimo. Eu farei no alto. Então, no alto, porque é o sax mais comum, né? E, gente, série harmônica. Alguém já ouviu falar o que seria disso? O que seria isso no instrumento? Então, no violão tem harmônicos que você faz na corda solta. Dá para fazer no piano quando a tampa está aberta. Instrumentos de sopro têm harmônicos. Então, quando você pega uma frequência, você toca uma nota qualquer, embutido nela tem umas camadas de frequências que estão inaudíveis, mas que fazem parte dessa nota. Então, quanto melhor o teu instrumento, quanto melhor a lata, maior e melhor a ressonância. Pensem comigo, eu poderia ter um sino de barro, ele teria uma sonoridade. Um sino de alumínio, outra sonoridade. Um sino de latão, uma sonoridade. Um sino de bronze, um sino de prata e um sino de ouro. A maioria dos sinos são feitos de bronze, né, se eu não me engano, que é um parente do latão. Depende da proporção de metal que você põe, ele fica um ou fica o outro. Então, por causa da ressonância. Então, nessa coisa da ressonância tem uma coisa muito maluca. Eu posso ter, por exemplo, ser fabricado o mesmo latão desse sax aqui, na mesma época, em 1999, lá no Japão. Foram feitos 2 Yamahas 62 no mesmo instante, com o mesmo latão, mesmo corte, mesmo cara. Eles são idênticos. Só que este veio sendo tocado nos últimos 24 anos. E o outro ficou na caixa guardado. Ué, o que tem? Então ele ficou melhor? Muito pelo contrário, ele ficou pior. Pior pelo quê? Não é pela estrutura física do instrumento, pela ressonância do seu metal. Então pense, tem uma coisa, né, muito legal que eu gosto, filosófica,
que é tudo vibra. Minha voz vibra, o universo vibra, né? Tudo vibra, a energia do teu corpo, tuas células, as moléculas, tudo vibrando o tempo todo, seja algo orgânico ou mineral, tudo tem um átomo com elétrons, tudo tem vibração. A música é uma vibração constante. Do ruído à música bela, né? Da coisa de mau gosto à coisa de linda, né? Então, o metal que vem vibrando por décadas, ele adquire maior sonoridade, uma riqueza, uma firmeza, um charme a mais na sua sonoridade. Muitas vezes até alguns ouvidos mais desatentos ou menos educados não percebem isso, né? Mas é sério, gente. Quanto mais vibra, mais som, mais trabalho nas moléculas do metal, e ele vai criando uma sonoridade, ele vai afinando, ele vai enriquecendo o som, né? Há provas disso entre sinos, feitos do mesmo material. Um foi guardado, o outro foi tocado durante anos no campanário da igreja. Daí tu quebrou, trocaram, falaram, mas por que o som, a diferença era igual? Porque um teve ressonância trabalhando no seu metal por décadas. Curiosidade boa essa, né? Valeu um joinha aí, né, galera? Voltando. Séries harmônicas. Então, o metal vai criar uma série harmônica mais rica. O estudo que você vai fazer, você vai descobrir no teu instrumento os harmônicos mais... estudando isso através de várias notas. Então, para quem toca há pouco tempo, muitas vezes vai tocar o dó grave, que é todo fechado, e vai... Opa, saiu agudo a última nota, né? Eu fiz a mesma nota, certa e errada, usando a garganta. Mas errada? Sim, mas eu estou fazendo de propósito. Então não é um defeito, é um efeito. Eu estou estudando essa sonoridade do meu instrumento. A partir desse ponto, eu consigo desenvolver várias notas nos harmônicos do meu instrumento. Observem. Eu vou treinando isso cada vez mais claro. Uma palheta em ordem mais nova facilita a vida. Quanto mais eu fizer em todas as notas, até que eu chegue ao último harmônico, né? Quase cheguei lá. Esse estudo eu tenho que fazer sempre constante, porque há um refinamento, mais uma vez, da minha parte gutural, da minha embocadura. O que está mudando? É assim que funciona um trompete, um trombone, uma corneta. Eles não têm registro de oitava, é tudo feito no bico. Vocês já pensaram que interessante? Então eu pego uma nota. Deixa eu trocar de palheta, só um pouquinho, gente. Então, os estudos que o trompetista faz é um estudo de séries harmônicas. Ele enxerga isso. Por isso que é possível, com 3 chaves apertadas ou não, produzir o mesmo número de notas que eu tenho no saxofone. Vocês já pensaram? Então, fazer tudo aquilo de nota com apenas 3 dedos, 3 chaves, 3 teclas. Porque ele treinou a série harmônica do seu instrumento. Um segundo, deu. E quando você treina isso, mais uma vez você está lapidando a sua sonoridade. E tem uma vantagem gigantesca. Se você quer tocar super agudos e harmônicos, nada melhor que estudar série harmônica, né?
perceberam como foi mais longe? Ó, eu só mudei a palheta. Então, se alguma coisa no teu material não estiver legal, não vai ficar legal, vai dificultar a tua vida. Por isso que você tem que ir aprimorando a tua sonoridade e melhorando o seu equipamento. Então, quando você está fazendo série harmônica, você tem que fazer alguns tipos de estudo. Eu vou e volto da nota real ao primeiro harmônico, né? Vou fazer o dó grave e o dó oitavado sem mudar a posição nenhuma dos dedos, sem usar o polegar. Aí eu pego a segunda nota, que é o primeiro harmônico, e vou para o segundo harmônico, que é um sol. E assim por diante. E procuro fazer todas as notas subindo e descendo e alternando. Ascendente e descendente. É um trabalho maravilhoso feito apenas com essa região. Não é a ponta do alicate, é o corpo do alicate que importa. Também é um conjunto de coisas. A coluna de ar, a parte da garganta, da boca e dos lábios. Né? Então, esses estudos ajudam você a aprimorar a tua timbrística, sua afinação, né? E você acaba ficando mais satisfeito. Então, mas também lembrando, se eu não tiver um material muito ruim, uma palheta muito ruim, eu não consigo fazer certas coisas. Foi o que ocorreu agora há pouco. Vocês perceberam a mudança no som? Né? Se eu tiver um sax todo baqueado, mal regulado, desafinado, eu não vou ter um timbre legal. Uma boquilha ruim, que não é aquela que eu gostaria, que tem um som fechado lá. Então, demora para você descobrir o que você quer e como chegar lá através de material externo. E o trabalho interno de estudo desses assuntos que eu tenho falado. O que faz parte, então, na hora de tocar, são alguns efeitos também, que são efeitos sonoros de execução sonora. Né? Existem os super avançados, mas tem dois em particular que eu gostaria de falar agora. Um deles é o bend. O bend tem um nome em português que eu não consigo lembrar nunca. É aquele que a alavanca da guitarra faz... Ou que tem um botãozinho no teclado ali na chave do lado do tecladista. Né? Você faz isso com a embocadura no teu sax. Você treina isso, descendente, ascendente, ascendente. Então foi apenas afrouxar a boca, pressionar mais o ar para não perder o som. Não, você não produz isso, né? A famosa risada de circo, né? É um bend feito com a mandíbula. E tem o que é o bend, o que acaba ocorrendo? Ele é um exagero de vibrato, digamos assim. Né? E o vibrato é feito como? Com uma movimentação da mandíbula, que muitos fazem isso, ou com a coluna de ar, que outros também fazem isso. É diferente, né? Então existe o vibrato exagerado, que é o 100 anos atrás. Que eu diria só se eu fosse tocar uma coisa com um ritmo, um fox, alguma coisa super antiga, talvez. Não tenho feito isso. E existe o vibrato educado, que é o que eu gosto, que é um vibrato feito a nota reta, uma oscilação longa e suave. Quando ela acelera, some a nota. Perceberam? Eu gosto dessa receita. Tem a receita meio malandra, Kennedy, David Sanborn, né, que é o smooth jazz, né? Que é carregado, né? Quase um sertanejinho, mas a malandragem faz a nota sumir. Se fizer assim, voltou a ficar um old school, né? Centenário. Vou fazer um som aqui para vocês, e este som eu vou usar
o bend e o vibrato nesse tema de jazz. Sandrinha, minha aluna querida, o tenor está todo desmontado, não vai dar tempo de montar agora. Aula que vem eu farei só de tenor. Acho que eu fiz isso aula passada. Então com vocês, espero eu, está certo? Isso. Um blues menor, cheio de vibrato e bend. 2, 3, 4. Perceberam que interessante que foi o uso? Claro que eu também fiz assim um certo exagero para demonstração. Mas tem músicos que tocam assim. Vai uma questão de gosto. Eu posso fazer tudo agora, parecido, as mesmas frases, só que sem vibrato e sem os bends. Quase esqueci que era para fazer 100. Na última nota fez um bend e um vibrato. Vocês perceberam como ficou liso, meio um pouco sem graça por causa do gênero, mas não está errado. Você pode migrar entre as duas ideias. Então é muito importante que você faça esses exercícios que eu tenho falado, para você aprender a fazer um controle sonoro, aprimorar a tua timbrística e aprender a fazer algumas coisas como o vibrato e esse bend, que enriqueçam a sua sonoridade. Então é muito importante isso. Claro, você tem que estar estudando leitura, estudando técnicas, escalas, intervalos, arpejo, campo harmônico, ritmo, treinando o teu ouvido, tirando frases. Então, é um universo vasto que você tem que estar aprimorando e fazendo sempre. Senão você fica estacionado, tocando sempre a mesma musiquinha, com aquele som que você não gosta tanto, mas gostaria de tocar e que melhorasse. São horas de voo e não ter o avião que faz um bom piloto. Né? Profundo isso, né? Mas essa é a ideia. Que você aprimore as horas, com as horas de voo. Com as horas voando na música maravilhosa. Espero que tenham gostado dessa live. Essa live estará colocada no Instagram, Facebook e YouTube. Né? Para quem não faz parte da comunidade Saxofone para Todos que tem no WhatsApp, por favor, se inscrevam. Está na bio do Instagram. Ali, está ali na bio. Coloquem ali. Vão lá, sempre tem uma novidade, sempre tem mal. Se inscrevam no meu canal do YouTube. Né? Sempre bom ter mais inscritos. Ativem o sininho, né, para ter novidades. Sempre tem um vídeo bom. Eu tenho colocado muitos vídeos dos shorts. Vejam lá. Né? E sempre trechos de aulas. Para quem quer aprender alguma coisa, está cheio de aula ali. Futuramente, apenas para os inscritos é que terão material. Né? Então, não esqueçam. Nas quartas-feiras, às vezes às quintas, mas provavelmente nas quartas-feiras,
com a força do nosso Deus Altíssimo, o amor da minha Nai, microfones do Estúdio Esmaga, apoio e mentoria do meu amigo Jorge, da Companhia dos Tapetes, né, que é possível fazer isso tudo. Sim, com o auxílio luxuoso da Marina Belo Valente, minha filha, fazendo os cortes e fazendo as artes gráficas, né? Não posso deixar de esquecer da minha querida Má, amor da minha vida, assim como a minha Nai. Abraço forte a todos, Carlão, Jorge, Décio, Vanessa, Sandra. Se eu esqueci de alguém, um abraço forte também, é muita gente. Sejam todos bem-vindos na próxima live, né? Quarta-feira, 20 horas, ou 20h15, mas provavelmente às 20 horas. Saxofone para todos. Aguardo vocês semana que vem. Um abração, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.